Olá pessoal, Rui da ABC Santista TV, mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou fazer como pauta desse vídeo um dos momentos mais expressivos da história do Santos e que, apesar de criança, foi um momento que eu vivi com muita felicidade, porque foi o primeiro título que o Santos ganhou depois que o Pelé encerrou sua carreira. Nós vamos falar hoje dos meninos da Vila, o Santos de 1978. E o que nos chamou a atenção, me chamou a atenção foi com referência ao Campeonato Paulista, como era disputado naquela época. Muitas pessoas hoje chamam o Paulista de Paulistinha. Por quê? Porque antes o campeonato era um campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, nesse campeonato de 78, o Santos jogou 56 jogos dividido em 3 turnos e ainda teve semifinais e finais. Então hoje o pessoal não tem ideia o quão difícil era o Campeonato Paulista. E outro detalhe curioso que talvez vocês não saibam, apesar de ser o título do Campeonato Paulista de 78, este campeonato só foi encerrado em julho de 79. O Santos jogou o último jogo contra o São Paulo no Morumbi no dia, só para não estar errado aqui, dia 28 de julho de 1979, isso mesmo, tá? E foi quando o time levantou a taça e foi o 14º título do Santos como campeão paulista. E eu vou estar falando algumas curiosidades desse título, desse campeonato, porque o Santos passava por muitas dificuldades e assim como hoje, mas o Santos sempre tinha dificuldades em levantar recursos para investimentos. Então ele sempre apostou na base. E foi uma das soluções que o Santos encontrou, ele trazendo destaques para o futebol brasileiro, que eram jogadores incríveis. E trouxe também aquele futebol alegria, por isso ficaram chamando de meninos da Vila. A faixa etária era baixa. O nosso capitão era um pouco mais experiente, era o Clodoaldo. Mas nós tínhamos jogadores que surgiram e entraram para a história e para a lembrança de muitos torcedores. Nós tínhamos, no time de 77 para 78, tínhamos ainda o Ailton Lira dando uma experiência, uma bola de classe lá no meio campo. Mas depois surgiu o Pita, tá? E nós tivemos outros jogadores que foram surgindo em Caruaru, como Nilton Batata, Juari e João Paulo no ataque. Haviam outros jogadores que se encaixaram no elenco, como Gilberto Sorriso, que veio do próprio São Paulo para o Santos, tá? Rubens Feijão, e nós tivemos também o Fernando, tá? E tivemos alguma curiosidade, um grande goleiro que jogou no Santos chamado Vitor, jogou praticamente todo o campeonato e após a primeira partida das semifinais ele se lesionou e a partir dali entrou o Flávio, que jogou a semifinal contra o Guarani e as finais contra o São Paulo. Então vocês podem pesquisar sobre imagens e gols dessa época, mas vai ser muito interessante. Nós estamos falando um pouco desse futebol irreverente do Santos. Nosso presidente na época do Santos era o Rubens Quintas, tá? E o nosso técnico era o saudoso, mas assim muito competente, Chico Formiga. E o Santos, eles tinham um futebol alegre, e o que começou a chamar a atenção era que era um futebol para frente, ofensivo, de toques rápidos, tá? E muita alegria nas comemorações. Um dos marcos das pessoas que vão lembrar dessa época eram as comemorações do Juari. Sempre ele ia na bandeira de escanteio e girava. Mais recentemente, o Neymar, quando atingiu a marca de gols que o Juari fez no Santos, fez uma homenagem fazendo uma comemoração, e por coincidência acho que também contra o São Paulo. E foi muito bacana ter vivido essa época. Na época eu tinha 11 para 12 anos e pude acompanhar o Santos, e foi um jogo muito difícil. Afinal, o Santos ganhou o primeiro jogo por 2-1, o segundo jogo deu 1-1 empate, o terceiro jogo o São Paulo ganhou por 2-0, até com um gol que na minha opinião foi uma falha clamorosa do goleiro Flávio. Mas aí forçou a prorrogação. Como o Santos tinha a melhor campanha e melhor saldo de gols, um empate na prorrogação pelo regulamento daria o título ao Santos. E apesar de ter dado 0-0 na prorrogação, o Santos foi muito ofensivo e o goleiro Valdir Pérez do São Paulo salvou pelo menos umas 3 oportunidades que o Santos teve de fazer o gol na prorrogação.
Então foi muito emocionante. Eu gosto de estar trazendo essa história porque tem muitos torcedores santistas que desconhecem a história do Santos, tá? O Juari foi o artilheiro daquele campeonato com 29 gols. E eu tenho aqui uns números que até acho interessante eu estar passando para vocês. O Santos teve 26 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, fez 80 gols e sofreu 47. Foi uma campanha muito vitoriosa num campeonato paulista que era extremamente difícil. E o Santos foi com todo o mérito o campeão paulista. Tá? E vou estar destacando aqui também algumas imagens e fotos dos jogadores daquela época. E fica aí o convite para você pesquisar mais sobre o Santos, procurar pelos gols da época, que tem bastante coisa, material no YouTube para vocês pesquisarem e saberem um pouco mais da história do Santos. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, dê uma força para nós e compartilhe, né? Acione o sino para receber as mensagens de quando teremos novos vídeos. E eu vou procurar estar trazendo conteúdos que vão instigar vocês a saberem muito mais da história do Santos e informações e curiosidades que eu possa estar contribuindo. Aqui é a ABC Santista e nós vamos estar trazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Vamos crescer, compartilhe com outros santistas, vamos trazer a memória, vamos tratar de assuntos contemporâneos, mas é muito importante falar da história do Santos, porque é gostoso falar do Santos. Tá bom? Forte abraço, galera. Até a próxima.